Você de vez em quando fica de fogo, costuma ficar bebaço assim, às vezes? Isso pode ser um problema. Vamos falar sobre o beber pesado episódico. Antes, só lembra aqui de se inscrever no canal, de acionar o alerta para saber quando tem vídeo novo, mas esse é um problema que tem crescido no Brasil. Sabe que a dependência alcoólica não tem crescido no Brasil, tem até diminuído nas últimas décadas aí, mas na contramão da dependência química, o beber pesado episódico tem aumentado nos últimos anos. Quando a gente fala de dependência química, de dependência alcoólica, sobretudo, a gente sempre pensa no sujeito que não consegue parar de beber. Ele bebe mais do que gostaria, ele já tentou parar e não consegue, ele começa a ter prejuízo no dia a dia, faltar no emprego, ter problemas de saúde, etc., porque está bebendo constantemente, cada vez mais dias. Só que esse é um padrão de dependência química que tem os seus problemas, mas existe um outro padrão de abuso de álcool que é cada vez mais comum e está crescendo entre os jovens, inclusive, que é o chamado beber pesado episódico, que é de vez em quando a pessoa bebe demais, bebe muito. Uma pesquisa feita no Brasil mostrou que, por exemplo, entre estudantes universitários, 1 em cada 4 tem esse tipo de comportamento. E que comportamento é esse? É assim, a pessoa fica sem beber, ela não tem problema de não beber durante a semana, às vezes 2 semanas sem beber, sem pôr uma gota de álcool na boca, mas de forma frequente, aos finais de semana, a cada 2 finais de semana, toda vez que tem uma festa e costuma ter muita festa, enfim, sobretudo universitários, a pessoa toma muito álcool de uma vez. Quais são os parâmetros, né? Como que se define o beber pesado episódico? Em homens, é a ingestão de 5 doses de álcool no período de 2 horas. E em mulheres, a ingestão de 4 doses de álcool no período de 2 horas. O que é uma dose de álcool? Uma dose de álcool é uma quantidade de bebida alcoólica que tem aí mais ou menos 14 gramas de álcool. Isso é uma lata de cerveja, uma taça de vinho, uma dose de uísque, né? O volume é diferente. A lata de cerveja de 300 e poucos ml ou a dose de uísque de 30 ml são diferentes em volume, mas como a concentração alcoólica dessas bebidas varia, às vezes uma bebida com menor volume tem a mesma quantidade de álcool de uma bebida com maior volume e é isso que define a dose. Tá? Então, uma lata de cerveja, uma taça de vinho, uma taça de espumante ou vinho branco é igual. Ou uma dose de destilado, pinga, whisky, vodka, etc. Tudo são doses. Então, se em 2 horas o rapaz toma 3 cervejas, 2 caipirinhas, já preenche critério para beber pesado episódico. Se num período de 2 horas, começa o churrasco lá, meio-dia, às 2 da tarde, a menina já tomou 4 caipirinhas de vodka ou 3 latas de cerveja e mais uma taça de vinho, já configura o beber pesado episódico. É diferente de homem para mulher, porque o metabolismo do álcool nas mulheres é diferente, elas têm um metabolismo mais lento, então com menor quantidade elas já podem sofrer as consequências dessa intoxicação. No beber pesado episódico, a pessoa se torna vulnerável por causa da intoxicação alcoólica. Ela assume comportamentos de risco, ela tem mais risco de dirigir e sofrer acidente, ela tem mais risco de ter relações sexuais desprotegidas ou até que ela não queira, aquela coisa que o sujeito faz e depois se arrepende, fala, putz, mas não foi uma coisa certa. Ela tem mais risco de sofrer agressões, de entrar em briga, enfim. Então, tem muitas consequências negativas imediatas, porque vem com amnésia alcoólica, vem com alteração do nível de consciência e etc., quando essa ingestão é rápida, assim, nessa velocidade. Além disso, pessoas que têm este padrão de beber, elas têm mais risco de começar a beber em mais dias. Elas se colocam em risco de desenvolver a dependência química e a dependência alcoólica clássica. Fora que isso acaba cobrando um preço para a sua saúde também. Isso tem uma sobrecarga para a sua saúde conforme isso vai se repetindo. Então, isso pode ser um problema de saúde pública por causa das consequências imediatas e de médio e longo prazo.
É algo que a gente não fala muito, é algo que a gente não cai muito a ficha quando a gente fala sobre os problemas do álcool, né? Porque não é a pessoa que está ali deixando de trabalhar, não é a pessoa que está deixando de estudar, mas é a pessoa que pode ter prejuízos graves na sua vida quando desenvolve esse tipo de padrão. Isso não é uma condenação do álcool, não é que tem que ter o churrasco abstêmio, não é porque não pode mais brindar numa pizzaria e etc. Mas é para ter cuidado com o tipo de ingestão que a gente faz do álcool. E para que a gente está bebendo? O álcool ele está presente em todas as culturas, praticamente. Qualquer agrupamento humano na história aprendeu a fabricar o álcool. Não é por acaso. Né? Ele é um facilitador muitas vezes das interações sociais, ele dá uma azeitada aí nas relações muitas vezes, mas é isso, é para tornar o ambiente mais agradável. Se a pessoa bebe nessa intensidade, com essa velocidade, ela não torna o ambiente mais agradável, ela nem lembra depois exatamente do que aconteceu e muitas vezes acontecem coisas muito ruins com ela. Não é para isso que serve o álcool. Então aqui não é uma condenação do que deve e do que não deve, mas de como a gente está usando de maneira saudável, de maneira até emocionalmente saudável. É muito importante a gente saber que isso está acontecendo porque é um problema que vem crescendo, então a gente precisa divulgar a informação que nós devemos estar alertas, porque nós devemos evitar este beber pesado episódico, não só pelas suas consequências negativas, mas também porque isso não traz absolutamente nada de bom para o nosso dia a dia. Combinados? Então divulga esse vídeo é importante rodar aí na molecada, manda para os filhos, manda nos grupos de WhatsApp da família aí, porque a gente precisa estar alerta para esse tipo de problema, para evitar suas consequências imediatas e também as de consequências de médio e longo prazo. Não se esquece de dar uma maratonada aí pro canal, que tem mais serviço de autoajuda, aí, serviço de esclarecimento e utilidade pública, e acompanha o canal que a gente vai continuar conversando sobre outros problemas e outras soluções.